dessa apresentação um convite para cada um de vocês, pais, mães, filhos, que desejem aprender, conhecer música também na Sociedade Filarmônica Lírio do Corrente. A gente está de portas abertas para cada um de vocês, viu? Não tem idade, vocês entram como vocês quiserem, a idade que for. A gente vai estar de portas abertas para abrir também para vocês. Nós também temos, né, na nossa comunidade, que é um projeto social, que a gente também recebe colaborações das pessoas. Ou seja, se você também tem interesse, né, de ajudar a esse projeto social crescer cada vez mais, o professor deve estar ali embaixo também, caso quiser conversar com ele um pouquinho, né, vocês podem estar vendo com ele. Foi essa minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E é o trenzinho do Caipira do Reitor Vila Lobos. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Damos as boas-vindas a todas e todos que comparecem nesta noite ao lançamento dessa nova edição do livro Baiano Tietê, de autoria do escritor Osório Alves de Castro, nascido aqui em Santa Maria da Vitória e falecido em São Paulo em 1978. Lançado em 1990 pela empresa gráfica da Bahia, Baiano Tietê encontrava-se disponível apenas em bibliotecas públicas e acessível somente em prateleiras particulares. A nova edição veio atender ao interesse e à curiosidade e à necessidade de apresentar o livro às atuais e futuras gerações. Hoje, além da nova edição, valorizamos a história regional, a diversidade cultural, a presença da educação pública na vida nacional. Desfrutem a programação a seguir, que compartilhará informações históricas e biográficas, imagens, fotografias, trechos de livro, música e canções. Serão recitadas passagens da obra de Osório, adaptadas em poemas pelo professor César de Lisboa, com a participação de convidados e convidadas nesse reencontro com a vida do território do Rio Corrente e de seus moradores, no presente e no passado. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Desejar a todas as pessoas que apoiaram, colaboraram com este evento e os realizadores, a todos e a todas que tornaram possível esta noite. E agora eu quero convidar, para fazer o uso da palavra, para fazer uma apresentação, o professor Washington Andrade, para uma leitura inicial. Palmas para ele.
damos início às nossas falas com um agradecimento especial aos apoiadores dessa edição e convidamos o Washington para uma breve leitura da obra. Com a palavra, o Washington Andrade, que compartilhará conosco a importância do apoio cultural e da iniciativa que viabilizou esta nova edição. Boa noite. Quis pensar no que eles diziam, mas não conseguiu. Precisava fazer cessar de uma vez aqueles conflitos terríveis de ser ou não ser, que se chocavam em si como uma guerrilha. Levantou-se e dirigiu-se à venda. Precisava beber. Pediu cachaça e uma mulher adiantou-se e interrompeu. Baiano, paga também um trago para a velha. Era uma criatura devastada pelo álcool e humilhações. O vendeiro rejubilou-se, atendeu a ordem do freguês e despejou o líquido em um copo que a mulher engoliu como se fosse uma dose de rícino. Como foi que a senhora olhou meu nome? Perguntou o moço para matar o tempo. De Tivera mesmo? Você também se chama Baiano? Deus do céu! Abriu-se numa gargalhada, estirou o copo e pediu mais. Arregalou os olhos, mediu o líquido e gritou, atirando a bebida no chão. Não sou senhora, e entenda bem, sim, baiano não é nome de pessoa. Baiano é gente largada no mundo, sendo tudo, não sendo nada. Escuta só, é como o rio na vazante, virando lama, virando febre, criando os mantimentos nas ribanceiras, dando de beber aos bichos e ao sol. Tá certo? Pode se chamar Pedro, Ildefonso e também Aloísio, viu? Meu filho se chamava Aloísio, até o dia em que um vermelhão lhe disse: Baiano, você quer ir comigo ficar rico em São Paulo? Fitou demoradamente o moço e adiantou com ternura. Eu podia lhe contar uma história, mas não convém. Pode ser a minha, a sua ou a do meu filho Aloísio. Pegando o troco que lhe foi oferecido, agradeceu. Baiano, Deus que lhe deixe misturado nas coisas do mundo. Boa noite, meu povo. Eu preciso encontrar as palavras para poder expressar a minha imensa alegria de tê-los aqui, nessa celebração, a nossa cultura, a nossa memória, a nossa história, né, da qual nós nos orgulhamos muito. Né? Então eu gostaria de agradecer inicialmente a Diego Marconi, diretor do CETEP, né, que nos acolheu e que nos apoiou aqui com essa iniciativa. Né? Estendendo o convite, a coordenação da escola, a vice-direção, professores e funcionários, muito obrigado, pessoal do CETEP, a comunidade escolar do CETEP, pelo acolhimento e pelo apoio. Eu gostaria de agradecer também a comunidade escolar do Colégio Estadual de Tempo Integral Rio Corrente, né? Na pessoa aqui da vice-diretora Joélia Belo, nossa grande vice-diretora da nossa unidade escolar, Rafael, né? As nossas coordenadoras Jéssica, Kátia e Cristina, os professores e funcionários da nossa escola, muito obrigado pela presença e pelo apoio. Essa reedição só foi possível graças ao apoio da deputada estadual Neuza Cadório, deputada licenciada, que está na Secretaria de Política para as Mulheres nesse momento, né? E hoje, devido a uma questão de choque de agendas, ela não pôde comparecer no nosso evento, mas aqui nós temos Paulo, que é o assessor dela, Dr. Lino e Zenúbia, que representa a deputada Neuza Cadório aqui. Uma salva de palmas para essa mulher que investe na educação e fortalece a nossa educação. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao NTE 23, na pessoa da professora Mônica, da coordenadora Mônica Carmo, né, e toda a equipe do NTE que colaborou para que esse momento fosse possível.
Agradecer a Lira do Corrente, né, na pessoa do professor Zeto, né, um patrimônio vivo da nossa cultura, e o Riquelza que fez aqui a apresentação para nós. Né. Agradecer a Secretaria de Coordenação de Cultura de Santa Maria da Vitória, Arlen Taí também foi um colaborador, né, para o nosso evento. A Dila também está aqui, secretária de Educação do município de Santa Maria da Vitória, Padre Amário, vice-prefeito que está aqui. Muito obrigado pela presença. Valdeci Augusto, eu estou vendo o nome de algumas pessoas aqui, a gente vai falando aos poucos, viu, gente? Desculpe se não deu para a gente falar sobre todo mundo. E por fim, agradecer a Porto Livraria, que também é uma colaboradora desse evento e é uma colaboradora permanente da literatura, né, uma incentivadora da literatura no nosso município. E por fim, agradecer Wagner Nelly, minha esposa, que colaborou na edição, que colaborou comigo em diversos momentos, me deu apoio. E aos meus filhos, Raul e Caio, né, que, como diz Osório, que encostarão suas canoas nos portos novos do tempo. Muito obrigado. Convidamos ao palco dois artistas que nascem da mesma terra e inspiram nossas histórias. Artistas que transformam arte em emoção. Recebemos com carinho Jairo e Hermes. Abriam-se aos espólios, lagoas de areia, bordeadas da flor bambolim, branca, a campina raseava larga, Corrida de árvores alvinhas, cada vez menores, de folhas secas como unhas, cinzadas de sol, nos abebeirados de sangues solares, enfeitando os vagos. Entre páginas e melodias, seguimos celebrando aquilo que o povo brasileiro tem de mais profundo: sua capacidade de transformar vida em arte. Agora, com bastante atenção, convido-os para assistir o depoimento especial de Cássia Novaes Alves de Castro, filha de Teto Alves de Castro e neta de Osório Alves de Castro, que compartilha conosco nesta noite suas memórias e afetos. Olá, Santa Maria da Vitória, boa tarde a todos os aqui presentes, a todos e todas aqui presentes. Boa tarde, osorianos. Eu sou Cássia Navas Alves de Castro, neta de Osório Alves de Castro, filha de Terto Alves de Castro e de Gilda Navas Alves de Castro, e vim aqui desejar sorte e agradecer por essa festa em torno do meu avô e de toda a nossa família. Tios, tias, sobrinhos, sobrinhos netos e todos aqueles que estão encostando suas canoas nos portos novos do tempo. Para citar um pouco de pé quebrado, uma das dedicatórias que meu avô, Osório, faz a toda a sua descendência do Porto Calendário, o primeiro livro de sua lavra. Hoje eu estou aqui para celebrar e agradecer a segunda edição do livro do Osório, Porto Calendário, feita com tanto
muito carinho, labor, estética, ética e arte aí em Santa Maria da Vitória, sobretudo pelo Washington, professor como eu. E em nome de um professor como eu, em nome de Washington, eu queria agradecer a todos vocês por esse enorme esforço e por as letras, as escritas desse livro, que se chama Baiano Tietê e que agora veio à luz esse ano e hoje é celebrado com festa em Santa Maria da Vitória. Lutaram, trabalharam laboriosamente para que isso acontecesse. Eu sou uma pesquisadora com o meu primo, que aí está, Paulo Martinez, trabalhando e festejando junto com vocês, e assim como os artistas, os pesquisadores também se lançam a colocar luz em várias questões do mundo que lá estavam, mas pouco iluminadas, não em relevo, não aparecendo. É isso que a gente faz o tempo todo. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente orienta e é para isso que a gente também escreve. E dança, e faz teatro, faz cinema. Artistas e pesquisadores sem parar. Meu avô é um desses artistas, foi um desses artistas, mas eu queria falar sobre ele no presente, porque na medida em que ele está aí sendo relançado, lançado nas águas do presente e da atualidade, ele está vivo, ele está aqui no meio de nós, no meio de vocês aí, no meio de todos nós, famílias, amigos, aqueles que o conheceram e aqueles que o conhecem através das suas palavras, vivas, sendo lidas, relidas, ressignificadas, reatualizadas, aqui e agora. A gente não conhece o futuro, a gente não conhece os novos portos do Rio, mas a gente pode fazer hipóteses sobre o futuro a partir de hoje, do atual, daquilo que insiste em se manifestar. Osório Alves de Castro, meu avô Osório, insiste em se manifestar pelas mãos de todos vocês e de muitos que estão aí nessa festa. É isso que é o futuro. É o atual que insiste em se manifestar projetando aragens. Uma palavra que faz parte da dedicatória que ele fez para mim, eu ainda menina moça, quando foi lançado um outro livro dele que vocês provavelmente conhecem, os que não conhecem poderão conhecer, Maria fecha a porta para o boi não te pegar, Muito obrigada, eu estou torcendo aqui e sabendo já de antemão que vai ser uma linda festa. Que seja linda, que seja emocionante e que tenha valor. O valor que vocês colocam em Santa Maria da Vitória, pelas pessoas que aí estão, as pessoas dessa hora, por aqueles que vieram antes dela, artistas, pesquisadores, barqueiros, carranqueiros, mulheres, homens, jovens valorosos e pela crença que o futuro pode ser melhor. Muito obrigada. Em noites como esta, em que celebramos a palavra e a memória que atravessa rios, territórios e gerações, a literatura encontra novas formas de respirar. Às vezes ela se faz páginas, outras vezes se faz voz, presença e sensibilidade.
Agora, a palavra ganha corpo e emoção por meio de uma intervenção literária que nos convida a escutar com o coração e com a imaginação. Recebemos com carinho e atenção a professora Marisol, que chega para nos conduzir com uma breve travessia poética, onde a literatura deixa o papel e passa a habitar a sua voz. Boa noite. Eu dei um texto que é bastante representativo, especialmente para nós mulheres, nesse mês de março, né? E um mês que nós estamos vendo, um ano que nós estamos vendo tantos casos em que nós mulheres, apenas por dizer não, né, somos mortas. É um trecho em que a obra fala sobre o direito ao divórcio. E as mulheres estão falando, né, sobre votarem essa questão. Minhas companheiras, estamos vivendo um momento não só doloroso, mas também de grande transcendência, repito. Sei que entre vocês alguém está dizendo, ou alguém está falando, aqui é mentira, mas uma coisa é certa, a guerra é muito dura. Portanto, proponho novamente, quem for pelo divórcio, se levante, e quem não for, conserve-se sentada. Nós, as mulheres, com mais razão, podemos dizer também o divórcio ou a troca, que será mais humano dentro da Constituição. Não é pela Constituição que se pede mais sangue, mais ouro, que fazem mais discursos e transforma-se a indústria em fábricas de capacete de aço para continuar aqui a mesma Europa colonizadora e dominante? A vitória ou a separação? Um povo só unido pelo sofrimento e pelo amor à terra comum, depois de uma pequena pausa, sondou o auditório com os olhos. Clementina sorriu com uma onça coada e bela. Sou uma mulher. Soprou para que me mandassem para fazer um curso e me puseram um marido. Isso é muito moral, vindo mesmo destes horrores, até exploração. Conhecem como esposa de um homem que, porque ele administra uma fazenda. Uma gargalhada instintiva reforçou a velha história. Ninguém me insulta, sou uma mulher honrada. Gritos e protestos violentos encheram a sala. Nem todas podem concordar. Quem concorda, se levante. Quem não concorda, permaneça sentada. Agradecemos a Marisol por essa intervenção literária e lembramos que na cultura do nosso povo a música sempre foi mais que uma melodia. É memória, identidade, é caminho. É pela canção que muitas histórias continuam sendo contadas, atravessando gerações e mantendo viva a alma do nosso território. Agora convidamos ao palco uma voz que nasce da tradição da canção popular, que carrega sentimento, raiz e presença. Recebemos com carinho a cantora Kátia Castro, que chega para compartilhar conosco sua música e sua sensibilidade. Lembrando que cantar também é uma forma de celebrar a vida e a cultura popular de um povo. Para mim é uma honra receber o convite, né? Muito obrigada, César e a Josiel, né, pelo convite, porque para mim participar disso aqui é realmente muito gratificante. Ouvindo o Austin falar, e assim, eu comecei a minha vida de música nesse meio dessas pessoas, de Jaime, de Cezinha, enfim. Então, para mim é muito gratificante receber esse convite, é muito orgulho que eu estou aqui. Muito obrigada. Cheguei para na companhia mansa do meu violão,
quantas coisas que não cabem na razão. Cheguei em paz, te trouxe quantas flores minha voz puder cantar, e a história dos amores que não vão chorar, um lenço das lembranças de você chorar. Cheguei em paz, eu vi nas linhas tão marcadas na palma da mão, embora o mundo tantas vezes tenha mentido não, mas nada impedirá aquilo que é soberano e vem da emoção do rio da vida, tem que morrer. Cheguei em paz e as minhas canções são pra você. Essa música é de Flávia Venceslau, é uma cantora que eu conheci em Salvador, no lançamento do seu segundo CD, e acabei recebendo esse convite para fazer a abertura do show dela com o Célio Costa. E daí então eu fiquei muito fã, porque ela tem um trabalho maravilhoso, e é isso. Então eu sempre estou, por onde eu ando, aí tocando, levando o trabalho das pessoas, né? Essas músicas regionais, então, que acabam por ficar tão difíceis, mas aí a gente sempre tem que sair levando, né, para que as pessoas possam conhecer. Faço uma lista de grandes amigos que você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você soltava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenar? Quantas você tem que cometer? Quantos efeitos sanados com o tempo? É do melhor que havia você. Depois que a gente ouviu aqui as pessoas falando algumas coisas do livro de Osório, eu acho que é uma obrigação que eu tenho de cantar essa música aqui, né? Quando se fala de mulher,
tem que falar de Maria Maria, música do Rio Pastor. Se vocês quiserem cantar comigo, por favor, fiquem à vontade. Maria, Maria é o bom, ela acerta na dia, é uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver lá, outra qualquer bandeira. Maria é o som, é a dor, é o som, é a doce mais forte e lenta de uma gente que quando deve chorar e não queria apenas aguenta, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre e trazer pouco essa marca. Maria, Maria mistura a dor e a alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre que traz na pele essa marca. Posso me estranha, Maria, viver na vida. Aê, 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 Obrigado, Kátia. Entre música e a palavra há sempre um instante de revelação. Aquele momento em que a poesia nos atravessa e nos faz olhar o mundo com outros olhos. É neste espírito que abrimos agora um espaço de sensibilidade da palavra falada. A poesia, quando ganha voz, transforma-se em encontro, reflexão e descoberta. Convidamos ao palco mais uma vez Jairo Rodrigues, que nos presenteia com uma intervenção poética a partir do poema Epifania. Que possamos escutar essa palavra que ilumina, provoca e revela, porque às vezes a poesia é justamente isso, um instante de epifania. Epifania. Venha comigo, anjo. A metamorfose é um processo do pensamento. E, se tu que só és livre para ser o anjo, poderás viver a tua criação. Das tuas asas que alam pelo pensamento e gozam a liberdade de existir. Sei que és a mulher do próximo, mas te digo, o amor e o pecado são criações de opostos. Obrigado, Jairo. Senhoras e senhores, dando continuidade a esta noite dedicada à literatura, à memória e à cultura do nosso território, convidamos agora todas e todos a acompanharem uma participação especial em vídeo. Trata-se de uma contribuição do professor Henrique Leroy, docente da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador da área de linguística e estudioso das obras de Osório Alves de Castro. Em sua fala, o professor nos convida a refletir sobre a potência literária, cultural e linguística presente na obra de Osório, ajudando-nos a compreender como sua escrita dialoga com o território, com a cultura popular e com as múltiplas vozes que compõem o Brasil. Convidamos a todos e a todas a acompanharem com atenção e sensibilidade esta importante contribuição do professor Henrique Leroy. Olá pessoal, como estão todas e todos?
Aqui quem fala é o professor Henrique Leroy, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma grande satisfação, uma grande alegria e também uma grande honra estar aqui hoje com todos e todas vocês, participando do lançamento desta segunda edição do Baiano Tietê, do nosso santamariense Osório Alves de Castro. Agradeço muitíssimo ao meu querido amigo, historiador e professor Washington Andrade pelo convite, e em nome dele eu agradeço a todos e todas os osorianos e osorianas que me assistem aqui por este meio, e também a todas as pessoas que tão bem me acolheram quando eu estive em Santa Maria da Vitória no ano de 2024 para fazer a minha pesquisa de pós-doutorado, cujo tema era a obra de Osório Alves de Castro. Bom, então para este evento, pessoal, eu escrevi um texto, contando um pouco para todos vocês sobre o meu envolvimento com Osório Alves de Castro, contando um pouco para vocês sobre esses estudos que eu tenho feito e como este rosiano mineiro se transformou também num osoriano, Espero da próxima vez estar presente fisicamente aí com vocês, mas desta vez estarei aqui remotamente. Bom, então este texto se intitula Como um Mineiro Rosiano Tornou-se Osoriano, travessias proporcionadas pelas literaturas e oralituras de um Brasil profundo. E eu começo abrindo aspas, citando um outro grande santamariense, que é o sociólogo Clodomir Santos de Moraes. Dessa maneira, abre aspas, dessa maneira, eu esbocei uma espécie de tradução com anotações em cima das palavras típicas e das expressões idiomáticas. Recordo-me bem da alegria com que Paulo lia Guimarães Rosa. Feliz, porque lhe parecia uma quantidade de vocábulos que ele achava de fundamental importância para sua estrutura, sua morfologia, de importância para a utilização do método de alfabetização. Então já sabemos que este Paulo é o nosso amado patrono da educação brasileira, Paulo Régulos Neves Freire, Nosso Paulo Freire. As palavras, fecha aspas. As palavras acima advêm do grande sociólogo santamariense Clodomir Santos de Moraes e estão presentes no livro de sua autoria, intitulado Cenários da Libertação, Paulo Freire na prisão, no exílio e na universidade, publicado em 2021 pela editora Expressão Popular, de São Paulo. Essas palavras também homenageiam o eminente santamariense Osório Alves de Castro e o lançamento desta segunda edição do seu livro Baiano Tietê. O trecho citado nessa epígrafe foi proferido por Clodomir em razão do período que passou na prisão de Olinda, Pernambuco, em 1964, quando ele fez companhia ao nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, durante a execrável ditadura cívico-militar. Para passar o tempo, o sociólogo de Santa Maria da Vitória trouxe consigo o exemplar da obra-prima de Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, que havia sido publicado em 56. Bom, no livro Aprendendo com a Própria História, dos educadores Paulo Freire e Sérgio Guimarães, edição de 2012 da Paz e Terra, editora, Clodomir conversa com o educador e amigo de Freire, Sérgio Guimarães. Clodomir então conta que na prisão apresentou o livro Grande Sertão Veredas para Freire. Freire, ao chegar à página 15, comentou com Clodomir que não estava entendendo nada. Então, Clodomir explicou a Freire que a linguagem utilizada por Rosa era a linguagem própria dos sertões mineiro e goiano, e claro, do sertão baiano, onde Clodomir nasceu, mais especificamente na cidade localizada à margem esquerda, ou à margem oeste, do Velho Chico, do Rio São Francisco, chamada Santa Maria da Vitória. Esta era a cidade. Esta é a cidade. Clodomir conta que Guimarães Rosa era muito amigo de um nativo de Santa Maria da Vitória que se chamava Osório Alves de Castro. Amigo epistolar, depois nós vamos descobrir, O romance Porto Calendário de Osório e Prêmio Jabuti de 1962 nos brinda com uma linguagem desses gerais que atravessam a tríplice região, Minas, Bahia e Goiás. Osório Alves de Castro publicou 3 livros: Porto Calendário, 1961, a sua continuação, Baiano Tietê,
que apesar de ter sido escrito entre 42 e 45, só foi publicado em 1990, né? Na verdade é o terceiro livro dele a ser publicado, e Maria Fecha a Porta para o Boi Não Te Pegar, publicado no ano de sua morte, em 1978. Para saber mais sobre a biografia deste grande escritor brasileiro, eu sugiro a vocês consultarem a dissertação de mestrado de Eliana Nogueira de Lima Pastana, intitulada Osório Alves de Castro, 1901-1978, Biografia e Fortuna Crítica. É um trabalho de 2004 e eu retirei esta referência da dissertação de mestrado do meu querido amigo Washington Andrade. Bom, a construção da linguagem porto-calendário e baiano-tietê, de Osório Alves de Castro, se aproxima muito da construção da linguagem Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Ambos os livros foram escritos na década de 40. Né? Quando eu digo isso, ambos os livros aqui, eu estou me referindo ao porto-calendário e ao baiano-tietê, não ao Grande Sertão. Tá? Em conferência intitulada Uma Nova Dimensão no Romance Brasileiro, proferida em 1963 na cidade de Marília, em São Paulo, Osório Alves de Castro afirma que o paralelo que existe entre porto-calendário e Grande Sertão Veredas são as afinidades lexicais e as descrições dos cenários de suas muitas histórias, os sertões e seus gerais. Claro, também com as suas veredas, né? Castro nos conta ainda nessa conferência, na verdade, que o lançamento de Grande Sertão Veredas em 56 o estimulou a publicar o porto-calendário, que já estava escrito em 1945. Existem correspondências entre os dois autores no início da década de 60, mas infelizmente eles não chegaram a se conhecer pessoalmente. Né? Era uma vontade de ambos, né? Mas isso não chegou a se concretizar. A linguagem deste livro, do porto-calendário, chamou a atenção de Rosa, por ser muito peculiar, remetendo a um português seiscentista do século XV, um falar próprio conhecido como a prosa barranqueira do Rio São Francisco. Exemplos das línguas galega, portuguesa, indígenas e africanas, retirados dos romances Grande Sertão Veredas e Porto-Calendário, são identificados e discutidos em minha pesquisa de pós-doutorado. Né? E essa pesquisa se intitulou Mineiridades, Baianidades e Galecidades, Brasis profundos a partir de redemoinhos linguageiros fecundos. Essa foi a pesquisa que eu fiz, né, de 2024 a 2025, e por isso eu estive em Santa Maria da Vitória. A pesquisa também problematizava as narrativas únicas, que alijam a língua galega e as línguas africanas e indígenas da história, da formação e da construção do nosso português brasileiro, ou da nossa língua brasileira. Né? 2 artigos intitulados Carece de Ter Muita Coragem, uma travessia afro-indígena e galega em Grande Sertão Veredas, e Galego e Português Brasileiro, ou Galego-Português, Una Prochego entre Dos Mundos, que está escrito em galego aqui, né, de propósito, foram escritos sobre a pesquisa. E ainda estão no prelo, quer dizer, eu cheguei a escrever esses 2 artigos, mas eles ainda não foram publicados, por ainda estarem sendo avaliados pelas respectivas revistas para as quais eu os mandei, né, enviei. Bom, assim que forem publicados, compartilho com todos vocês também. A fim de realizar parte da minha pesquisa de pós-doutorado, estive na cidade de Santa Maria da Vitória, extremo oeste baiano, no período de 18 a 23 de novembro de 2024, onde visitei várias territorialidades, né? Muitas territorialidades linguístico-culturais que são consideradas patrimônios imateriais da cidade. Então vamos lá. Visitei a Biblioteca Pública Municipal Professora Maria de Lima Ataíde, onde há muita informação sobre as manifestações culturais da cidade, sobre o escritor Osório Alves de Castro, a estátua do Remeiro na Praça do Jacaré, a linda ponte sobre o Rio Corrente, que liga Santa Maria da Vitória à cidade de São Félix do Coribe. Visitei a casa do amigo historiador e professor Washington Andrade, a Porto Livraria e Café e sua proprietária Gleice Bastos. Visitei e estive na notável Rua dos Doidos, onde está a Casa Atelier do amigo, artista e professor querido Jairo Rodrigues e de sua querida esposa Norma Borba. Jairo, inclusive, trabalhou com o grande artista santamariense Francisco Bicuiba de la Fuente Guarani, o mestre Guarani, que também é personagem de Osório, né?
também é personagem de Osório, né? E é o guardião, e o Jairo, né? É o guardião de suas importantes obras carranqueiras, né? Então, além do Jairo ser esse grande artista, professor também de história, né, e ter um ateliê na sua própria casa, ele também é guardião das obras deste notável artista santamariense, que é o Guarani, né? O Chico Bicuíba, estava aqui lembrando o nome do personagem, né? Que é o Guarani no Porto Calendário. Bom, Carlos Drummond de Andrade dedicou um poema ao mestre Guarani no livro Amar se Aprende Amando, né? Visitei também a rica Biblioteca Campesina, Casa de Cultura Antônio Lisboa de Moraes, onde conversei com seu guardião, Joaquim Lisboa Neto, o Quincas, né? Visitei também a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, que me foi apresentada pelo professor e amigo Marcelo Souza e pela amiga e professora Isis Barros. A casa do amigo Hermes Novaes, né? Também visitei, conhecedor da cultura, da história e da geografia santamarienses. O resistente e grande personagem verde, o tamarindeiro, às margens do Rio Corrente, também foi visitado por mim, né? Resistente tamarindeiro, símbolo da cultura e da literatura santamariense. E a casa do artista Chico Maleiro também foi visitada por mim. Eu não me esqueço, pessoal, que em ocasião do Novembro Negro de Santa Maria, em novembro de 24, a dona Civalda, uma moradora da cidade de Santa Maria da Vitória, cantou uma música sobre o tamarindeiro para todos nós, né? Tamarindo, tamarindeiro, eu não vou me lembrar dos versos agora. Faz tanto tempo que você nasceu e por aí vai. Ela me deu com a sua letra cursiva, né? Esse grande presente que foi a letra que ela tinha acabado de cantar, né? Bom, não poderia deixar de registrar os ricos diálogos com os amigos santamarienses Caofo e Benilson, né? Grandes sabedores de muitos causos e culturas da cidade, né? O ex-secretário municipal de cultura também de Santa Maria, Cláudio Guimarães, levou-me à comunidade quilombola de Montevidinha, que guarda um patrimônio linguístico-cultural imenso para toda a região, né? Ele e a querida amiga Joélia, né? Joélia de Moura Fogaça Belo, que fez um trabalho importantíssimo sobre, né? E sobretudo com a comunidade de Montevidinha, né? Inclusive eu indico esse trabalho aqui neste texto, né? Para saber mais sobre essa resistente territorialidade, consulte o trabalho, abre aspas, a comunidade Montevidinha no contexto de reconhecimento como quilombola no Oeste Baiano, de 1870 a 2010, da pesquisadora e historiadora Joélia de Moura Fogaça Belo, cuja pesquisa foi e é fundamental para o reconhecimento desse território quilombola. Bom, fechado esse necessário parênteses, né, sobre o meu envolvimento com a territorialidade de Santa Maria da Vitória, isso tudo em uma semana, hein, pessoal? Volto ao diálogo de Osório e Rosa aqui, vamos lá. Por meio das correspondências trocadas entre eles, pois sabemos que Guimarães Rosa enviou 2 cartas a Osório Alves de Castro no início da década de 60, Osório explicou a Rosa que a região do Oeste Baiano pertencia a Pernambuco até 1824, quando ocorreu a revolta armada contra o Império, denominada Confederação do Equador. Como punição, o governo imperial passou o território do Oeste Baiano para o domínio das Minas Gerais, pois naquela época, Pernambuco se estendia até as Minas Gerais. Esse território ficou um bom tempo esquecido, pois o governo das Minas Gerais não se interessou muito por ele. Até que anos depois ele foi ligado ao estado da Bahia, né? Ficou 2 anos com Minas e depois, né, foi para o estado da Bahia, né? Foi para a administração do estado da Bahia, né? Bom, no Porto Calendário, Osório nos conta, por meio do personagem Zidorim Alfonso, que essa região era utopicamente chamada de Estado do São Francisco, né? Então, abre aspas, a criação do Estado do São Francisco faria desaparecer a fatalidade do crime, fortalecida pela imperiosidade política de 2 grandes e poderosos estados. Fecha aspas, Castro, 1976, peguei esse trecho aqui da 2ª edição do Porto Calendário, na página 151. Bom, reparem na semelhança dos nomes dos personagens, né? Zidorim em Porto Calendário e Diadorim em Grande Sertão Veredas. Mas é meramente uma semelhança lexical, né? Porque apesar da semelhança dos nomes, os personagens, né, são bem diferentes um do outro.
Por isso, o que aproxima Castro de Rosa é a construção da linguagem e não a construção dos personagens e dos seus consequentes enredos, né, nos quais eles estão envolvidos, né? O próprio Castro já disse isso pra gente na Conferência de Marília. O que tem de semelhança entre Porto Calendário, Baiano Tietê, né, e o Grande Sertão Veredas é a linguagem, a construção da linguagem, e isso que me interessou no meu pós-doutorado, né, e o jeito como ambos os autores descrevem a paisagem, ou seja, o sertão e as suas veredas, né, os gerais. Né, isso é semelhante. Agora, com relação ao enredo, realmente são bem antípodas, né, são bem diferentes. Por isso, o que aproxima Castro de Rosa é a construção da linguagem, e não a construção dos personagens, né, e dos consequentes enredos, né, nos quais eles estão envolvidos. Outros nomes semelhantes que aparecem nos dois romances são Zé de Bebém, no Porto Calendário, e Zé Bebelo, no Grande Sertão Veredas, né? Bom, só a semelhança, né? Só as semelhanças e diferenças entre esses dois nomes já dá uma dissertação, ou quiçá tese de doutorado, né? Uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Esse isolamento do Oeste Baiano também isolou seus falares, né? As suas linguagens, né? Esse isolamento histórico e físico, né? E geográfico, né? Por isso o livro de Osório de Alves de Castro, Amigo Epistolar de Rosa, intitulado Porto Calendário, foi escrito nessa variedade linguístico-cultural característica, assim também como Baiano Tietê, né? Ok. Assim, voltando à cela na prisão de Olinda, né? Lembra que eu comecei com o Clodomir e o Paulo Freire lá na prisão de Olinda? Clodomir, que assim como Osório era de Santa Maria da Vitória, traduziu as linguagens do Velho Chico, do São Francisco, e da obra de Rosa para Paulo Freire, pois ele e toda a sua família eram dessa região do oeste da Bahia, né? Quer dizer, Clodomir, né, era dessa região do oeste e foi traduzindo essa linguagem, né, para o Paulo Freire. Bom, Clodomir disse que esses falares têm muita influência do espanhol, né? Na minha pesquisa eu descubro que também tem muita influência do galego, né? Como entonces, depois, é de vera, né? E que Rosa chamou esse falar como dialeto do Urucuia, um rio que nasce no sertão goiano, percorre o sertão mineiro, deságua no Rio São Francisco e segue rumo ao sertão baiano. Em minha pesquisa de pós-doutorado, essa discussão é ampliada, né? Bom, no dia 10 de janeiro de 2025, pouco antes de adentrar a atual Galícia, eu estive em Portugal, na cidade do Porto. Lá, sobre a ponte Luís I, que liga a cidade do Porto à cidade de Vila Nova de Gaia, separadas pelo Rio Douro, antigo limite territorial galego, lembrei-me de um outro porto, o Porto Calendário. Um porto que também lançava as bases para conhecermos Orindo Brotas, que mais tarde também será o personagem principal do Baiano Tietê, né? Não podemos esquecer que uma história está intrinsecamente ligada à outra, do Porto com o Baiano Tietê. Essa associação entre a cidade do Porto em Portugal e Santa Maria da Vitória nos Gerais Baianos já foi belamente descrita na crônica intitulada Porto de Santa Maria da Vitória e Cidade do Porto. Homenagem ou coincidência? Do poeta santamariense, querido amigo Novaes Neto, né? Foi daí que eu retirei essa informação. Informação literária e factual, que é maravilhoso, né? Ambos os livros, Baiano Tietê e Porto Calendário, revelam o Brasil das oralituras, racializado, barranqueiro, carranqueiro e remeiro, cujos cenários são a cidade de Santa Maria da Vitória e a bacia do Médio São Francisco, no oeste baiano, e também a bacia do Rio Tietê, que atravessa o interior paulista e que na língua tupi, Tietê quer dizer rio verdadeiro. Olha que interessante, né? Rio verdadeiro na língua tupi, o Tietê. Em sua dissertação de mestrado, intitulada Estratégias da Utopia, Caminhos da Revolução Brasileira na obra de Osório Alves de Castro, 42 a 45, um trabalho de 2017, o historiador Washington Andrade debruça sobre os aspectos políticos que levaram o escritor a criar os seus romances, né? Então você tem um aspecto geográfico, cultural, linguístico, e você tem também um aspecto político que o Washington vai trazer na sua pesquisa de mestrado. De acordo com ele, com Washington, né, com Andrade, Osório foi militante do Partido Comunista do Brasil, PCB, por um bom tempo. Mas as teses que fundamentam o chamado partidão não correspondem às ideias políticas e de interpretação da realidade presentes em seus livros. O que mostra que o escritor tinha, sim, um pensamento progressista e revolucionário, mas que era muitas vezes divergente do PCB. Andrade nos ensina também que o título Porto Calendário já marca um local, Porto, né?
e um tempo, as calendas, né? Calendário de calendas, que para o calendário romano significa o início do mês ou o início de novos tempos, né? E lembrar aqui também que para os gregos calendas não existe, mas para os romanos o calendário, né? Essas calendas existem, né? É o início de cada mês ou o início de um novo tempo, né? E o romance, Porto, né? Calendário se passa na virada do século XIX para o XX, né? Que é o mesmo período do Grande Sertão Veredas também, isso é fantástico, né? Tanto é que a barca, né, que todos estavam construindo ali no início do livro, se não é à toa que ela se chama século XX, né? Bom, já dizia João Guimarães Rosa, né, em uma das cartas endereçadas a Osório Alves de Castro, né? Então, abre aspas, meu caro Osório Alves de Castro, temos imenso mundo de coisas por conversar. Principalmente espero o seu livro, O Porto Calendário. Há de ser irrupção e bênção, tumulto fecundo, rajada de chuva. A amostra, a carta, né, que Osório escreveu para Rosa, ameaça bem, testifica e garante. Faça-o logo, é o que a gente pede. Basta só se esquentar e endurecer firme no braçal da tarefa, que o resto, o Rio São Francisco dá, inspira, recorda, insufla e paga. Os caboclos estarão conosco, né? Então, fecho aspas aqui. Né, termino esse texto com essa citação de Rosa, para Osório Alves de Castro, né, amigos epistolares, né, e por fim, participar da revisão, pessoal, né, deste livro aqui, desta segunda edição de Baiano Tietê, junto a queridos amigos osorianos, né, como Washington Andrade, Paulo Martins, César Lisboa, Paulo, né, que me aproximei mais agora no final do ano passado, que esteve aqui em Belo Horizonte, que é neto de Osório, né, então, Paulo, e professor, né, também da Unesp, né, então, participar dessa revisão com Washington Andrade, Paulo Martins, César Lisboa, né, também professor, Novaes Neto, poeta, Hermes Novaes, seu irmão, que tem um conhecimento enciclopédico, sobretudo histórico e geográfico, né, da cidade de Santa Maria da Vitória e toda a região, né, e Josiel Rusmon, grande artista, cantor também, grande osoriano e amigo, foi um grande presente, né, então agradeço mais uma vez a todos e todas, né, por esse chamado, né, e receber esse convite, pessoal, né, dessa revisão, dessa segunda edição que a gente celebra aqui agora, foi para mim como se fosse um batismo, né? Um batismo sertanejo, porque vem do sertão, né? Um sertão que tem veredas, né? Desses gerais baianos, né? Foi para mim um batismo, uma confirmação, mostrando-me que já posso me considerar um mineiro que, além de rosiano, também é osoriano. Sim, somos todos osorianos. Então, viva o Baiano Tietê, viva o barranqueiro inaudito de Marília, o paulista profundo São Franciscano, palavras de Rosa para Osório. Viva o Brasil profundo e suas oralituras e seus causos. Viva Osório Alves de Castro, viva Santa Maria da Vitória, viva a comarca e estado do Rio São Francisco. Muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos e todas, e que da próxima vez eu esteja presente aí fisicamente com todos vocês nessa terra linda que eu já amo, que já está aqui dentro do coração, né? Sertão está dentro da gente, não é mesmo? Então Santa Maria da Vitória, Osório, todos vocês estão dentro de mim também, tá bom? Um beijo, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Dando continuidade a esta noite de celebração da literatura, da memória e da cultura do nosso território, convidamos agora a todas e a todos para um outro momento de reflexão. A obra Baiano Tietê de Osório Alves de Castro não é apenas um marco literário. Ela também guarda histórias, afetos e memórias que atravessam gerações, revelando a força das experiências familiares e do território que molda nossas identidades. Para refletir sobre essa dimensão da memória, do legado e da permanência da obra de Osório em nosso tempo, convidamos o professor Paulo Henrique Martinez. Muito boa noite,
vocês tudinho, como aprendi com um trabalhador rural do interior do Ceará, que é bastante mais decolonial do que todas, códigos, etc. E é mais nosso, né? Então, boa noite para vocês tudinho. Queria agradecer imensamente, faço minhas as palavras da minha prima Cássia, que falou aqui em nome da família. Não vou falar, né, não vou insistir em voltar às palavras dela, porque elas são bastante expressivas e reveladoras do carinho, do apreço, da admiração que a nossa família guarda das experiências boas e nem tão boas do nosso avô, né, que já seria hoje bisavô e quase trisavô, né? Eu quero agradecer, então, meu próprio nome, em nome dos organizadores e participantes do grupo Osorianos, que têm trabalhado nos últimos anos recolhendo registros e compartilhando documentos, fotografias, informações sobre a vida, a obra e a recepção da obra do Osório. Baiano Tietê. Quantos são? Quantos somos? Quem são? São tantos. Baiano Tietê é um espaço imaginário criado pela literatura do Osório, que transporta para São Paulo o universo cultural do território do Rio Corrente. Há uma carta de Clodomir Moraes, endereçada ao Osório, no final dos anos 50, começo dos anos 60, em que ele diz assim: finalmente consegui o seu endereço. E aí ele começa a dizer assim: perguntei para fulano em tal cidade, perguntei para não sei quem em uma outra cidade. Essa era a rede de comunicação dos migrantes de Santa Maria da Vitória que se estabeleceram no estado de São Paulo. Era a amizade, a conversa, a troca de cartas, a troca de presentes. Mas imaginem vocês que nós vivemos agora com a facilidade do WhatsApp, a dificuldade que o Clodomir enfrentou e venceu, né, na tentativa de localizar e estabelecer contato direto com o Osório. Essa carta é um símbolo muito revelador do que é esta comunidade são franciscana que migrou para fora do estado da Bahia, para fora do Vale do São Francisco, para fora da região correntina, e que se estabelece inicialmente em São Paulo, em Minas Gerais, depois em Goiás, depois em Brasília, e de todos aqueles que permaneceram aqui. Vocês ouviram aqui a declamação feita por Hermes e por Jairo, e na verdade é uma adaptação que o professor César Lisboa fez de algumas passagens dos livros de Osório. Então são textos em prosa que o César, com a sua sensibilidade, com a sua percepção tão apurada, né, percebeu a sonoridade e o encadeamento poético destas palavras e transformou parágrafos, afirmações, observações em versos costurados, né, nesses poemas convertidos, né, de prosa para a poesia, e que nós vamos ouvir mais um fragmento desse exercício com o professor Jairo Rodrigues, é isso?
reslumbre, continuou andando a querer esse porto das Calendras, onde tudo acontecia. Reunia no transe angustiado sobras de reflexos, acalmando desvarios. Desvarios é, sem dúvida, uma palavra bastante apropriada para fazer alusão à experiência de vida, de trabalho, às esperanças, às dores, aos sentimentos dessa população que migrou da bacia do Corrente, do oeste da Bahia, do Vale do São Francisco, do norte de Minas Gerais, da Chapada Diamantina, para São Paulo, para Goiânia, para Brasília, para tantos outros lugares que vão formando uma identidade própria que vai se projetando em outros estados brasileiros. Né? Josiel, quando nós estivemos em Goiânia, na semana passada, lembrou que em Goiânia há um bairro que se chama Correntino, né? Dada a concentração de correntinenses, né, e seus descendentes naquela cidade. Por isso o Baiano Tietê são tantos, são muitos, somos muitos, porque somos todos baianos Tietê, que vão bordejando os rios, que vão atravessando as águas, que vão sobrevivendo, mas que também em algum momento se encontram, assim como os bichos, as plantas e as pessoas, as águas, se encontram para ser alguma coisa. Baianos Tietê somos todos nós. Eu espero que vocês apreciem, conheçam e apresentem o livro para todos os baianos Tietê que estão dispersos, mas que nós sempre nos encontramos, nos deparamos, nos aproximamos e nos amamos, depois de muita prosa, não é, Hermes? Gente, muito obrigado. A nossa programação segue e eu espero que vocês conheçam melhor agora, a partir de agora também, outros talentos, não só da literatura, mas também da nossa música nascida, e aprendida e ensinada no Vale do Rio Corrente. Quero registrar aqui um agradecimento e um reconhecimento histórico pela ação pioneira, protagonista na preservação e na divulgação da obra do Osório Alves de Castro, que já vai completando aí quase meio século e que envolve desde a nomeação da biblioteca na Casa dos Estudantes Santa Mariense em Salvador, com o nome do escritor, que envolve o nosso conterrâneo Joaquim Lisboa Neto, que, através da Casa da Cultura, da Biblioteca Campesina, sempre manteve acesa, né, a informação, a divulgação, o conhecimento e o acesso, né, principalmente, aos livros do Osório. Essas iniciativas pioneiras lá dos anos 70, né, se prolongaram, criaram raízes tão profundas como as do Cerrado e que permitem que hoje estejamos todos nós aqui, neste auditório, conversando, celebrando, né, curtindo e propagandando, né, essa região, essa gente, essa cultura. O fato deste lançamento, deste encontro acontecer em um auditório como esse, na cidade de Santa Maria da Vitória, em um colégio estadual, talvez seja a maior homenagem que se pode prestar
a um escritor que saiu da sua cidade, ainda adolescente, para continuar os estudos na cidade da Barra, depois no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde ele nunca mais estudou nos bancos escolares, mas estudou depois do trabalho, estudou durante o fim de semana, estudou na militância política, estudou nos jornais, estudou na literatura, na sociologia, na história brasileira. Eu, como sou também professor, como meu pai está vivo com 92 anos, como foi minha mãe, professora e bibliotecária, que se tornou bibliotecária por nos juntar aos santos, e assim nós garantimos um lugarzinho no céu da literatura, né? E da cultura são franciscana. Então todo esse esforço, todo esse empenho de tantas gerações, de tantas pessoas, de tantos amigos, de tantos parentes longínquos e não tão longínquos, e que formam uma grande corrente de esperança que conflui na educação pública. Muitos de vocês aqui tiveram que sair de Santa Maria da Vitória para estudar, para fazer um ensino médio em outra cidade, para fazer uma faculdade, para ter uma formação técnica profissional. Muitos voltaram para exercer essa profissão, esse ofício, esse trabalho em benefício da sua gente e da sua terra. E hoje, que ao invés de exportarmos nossos jovens, nossas jovens estudantes, nós podemos estar com elas, com eles, como esteve aqui a Cecília, com 15 anos, que aprendeu, está estudando flauta, aqui em Santa Maria da Vitória, com este colégio e tantos outros que estão se organizando, se expandindo, sendo reforçados na sua tarefa e na sua missão. Eu tenho absoluta certeza que um dos valores humanos e sociais mais caros ao Osório Alves de Castro, e que ele deixou para os seus descendentes, para os seus amigos, para os seus admiradores, para os seus conterrâneos, é a valorização da cultura e da educação. Por isso, repito, a homenagem não podia ser mais apropriada, o local não poderia ser mais apropriado, as pessoas não poderiam ser as mais apropriadas, e a sexta-feira 13. Muito obrigado. Seguimos nessa travessia em que a palavra literária continua nos provocando, abrindo frestas de imaginação e sensibilidade. A poesia, afinal, também é lugar de intensidade, onde o pensamento se mistura ao sentimento e a linguagem ousa ultrapassar os limites do cotidiano. Convidamos novamente ao palco o professor Jairo Rodrigues, que nos apresenta agora o poema Delírio. Que possamos acolher essa leitura como quem entra em um território de imaginação e vertigem poética, onde a palavra nos desafia a sentir e pensar o mundo de outra maneira. Delírio, delírio. O gralhar das mexeriqueiras na rasura dos refrescos. Era a voz de Ana Constantino dentro do seu delírio de paz, empoleirando as galinhas. Içadas dores corria em círculo, sem atinar o rumo, como uma presa da desgraça. Agora eram os magotes de cavalos, aqui, ali, acolá, trotando no saibro do chão engramado. Já não tinha o tino do rumo do tempo de ser presente. Ali, na sua sombra, correndo na sua frente, ficando para trás, apressada naquela angústia da longura maior, na sua ardência de sol, de mágoa encarnada de sangue e de verdes.
E tudo ia se repetindo, vindo para dentro dos olhos da canseira. A campina sem fim era uma dor só para ela, sumida na tragédia. Dos gerais ponteados de nascentes, cortados do arrasto das águas finas, pregadas na grama, entranhada nos rasos, com os mesmos cavalos, as mesmas sussuaparas, as emas campanadas, os galheiros, as araras no ar, as gias nas poças, os guarás famintos, tudo igual ao vexame de mim. Bem, meu povo, seguimos celebrando nesta noite a força da palavra e da cultura que nasce do nosso povo. E se a literatura nos oferece caminho de reflexão, a música nos convida a sentir, a perceber em cada acorde a beleza e a profundidade das experiências que compartilhamos. É nesse encontro entre arte, sensibilidade e território que abrimos agora mais um momento especial em nossa programação. Convidamos ao palco o artista Josiel Rusmonte, que nos brindará com uma participação musical, trazendo em sua voz a interpretação para enriquecer ainda mais a esta celebração de cultura, literatura e obra. Recebemos com carinho Josiel Rusmonte. É preciso remar.
Essa música, como vocês veem, faz parte do meu terceiro disco, dá nome ao disco, que eu estou ansioso para gravar um terceiro disco. O quarto disco, na verdade, eu tenho mais de 30 músicas, mas o Tamarindeiro, ele segue o fluxo e vem nas áreas trazendo novidades todo ano. Enfim, ele não deixa eu lançar outro. Aí calma, menino, a corrente do rio, menino. Que honra ter esses caras aqui, né? Que honra. Decisão. Como se atirasse no precipício, em cujo curso lhe nascessem asas salvadoras. Como se atirasse no precipício, em cujo curso lhe nascessem asas salvadoras. Asas salvadoras. Um sonho de açúcar mascavo embrulhado no papel.
fica na beira da estrada. Quem o fado não carrega, a granel felicidade não costeia o lavrador. Vamos embora que a viagem do montanha não há mais tempo de estourar com mais ninguém. Lá na feira a gente compra, a gente pede, é bacana aquilo que comprou. Te prometo no final, te compro um sonho de açúcar mascavo embrulhado num papel de seda azul pra te consolar, pra te consolar, pra te consolar, viu? Pra te consolar, pra te consolar, pra te consolar, pra te consolar, pra te consolar. Tocar em Santa Maria e para tanta gente, e os rios, os encontros, as confluências que o Osório acabou também me presenteando, me fortalecendo na total questão da identidade, né? Saber-se do pertencimento, de onde você é. Sou de Santa Maria, da Vitória, terra de Osório, terra de Rodoneiro, terra de Jardim, terra de Hermes, terra de vocês, tudo. Eu tenho uma paixão enorme estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, minha gente. Para finalizar, vou tocar mais um, tocar Caminho das Águas, que nada mais justo de ter as águas aí pra gente, né? Vocês conhecem essa música?
nome é Mônica, eu estou como diretora do Núcleo Territorial de Educação. Daqui de cima dá para ver muita gente bonita. Feliz de estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Para a gente é uma alegria imensa, enquanto Secretaria de Educação, enquanto Núcleo Territorial de Educação, apoiar esse projeto lindo. E eu gostaria de trazer o destaque aqui do professor Washington, que é um defensor de Osório, né, no processo de construção da escola lá do Rio Corrente. A gente homenageou Osório no teatro, o teatro de lá leva o nome de Osório, e pela escola toda a gente traga a literatura de Osório. Aí chegou um dia, Washington, alguém da Secretaria de Educação falou: gente, que é Osório, que nessa escola só tem Osório. Eu falei: tem, vai ter mais, precisa ter, porque esse é o lugar da gente de reafirmar, né, a nossa literatura, de reafirmar a nossa cultura, os nossos artistas, né, os nossos escritores. E Osório nos ensina muita coisa. E uma das coisas que Osório nos ensina, que eu não poderia deixar de passar aqui, é sobre o papel da mulher. Quem conhece a literatura de Osório sabe que Osório traz muitas mulheres protagonistas dentro das suas obras, inclusive nesse livro Baiano Tietê. A professora Marisol aí hoje leu um trecho, e por todo o livro tem uma luta. Ele traz a luta das mulheres pelo direito ao voto, né? Ele traz a luta das mulheres pelo direito ao divórcio, inclusive trazendo trechos muito fortes de que a gente só pode morar onde o amor também mora. E a gente não pode encerrar esse dia de hoje sem falar isso, né? Porque a literatura, ela também serve para nos ensinar que a gente tem que morar onde o amor existe. E a gente não pode admitir que um país que a gente apoia a diversidade, que um país onde a gente constrói tantas políticas sociais, públicas, para garantir a nossa participação em todos os espaços de tomada de decisão de poder, seja também o país que mais mata mulheres. Esse é o mês de março, é o mês do combate à violência contra a mulher, mas a gente precisa falar dele todos os dias. E a educação, a cultura, é o espaço da gente falar dele. Falar do combate, a gente constrói violência contra a mulher com educação. Educação familiar, mas educação também escolar. E a obra de Osório nos ensina isso. A obra de Osório também nos ensina sobre o forte racismo que esse país ainda tem. Quem não sabe, Paulo me contou que Osório, chegando em São Paulo em 1923, foi vendido para uma fazenda de café. Então observe que a gente teve a abolição da escravatura oficialmente dita em 1988. Quase 40 anos depois, ele chega em São Paulo e é vendido para uma fazenda de café. E observe que Osório não era um homem negro retinto, era um homem negro de pele clara, né, como a gente chama, de pele morena. Mas ainda assim teve o seu direito de liberdade privada e teve que lutar para poder sair desse lugar. E a gente só conhece a história de Osório porque ele é quem é, porque ele é um escritor. Mas quantos sujeitos não saíram daqui do Nordeste, não saíram daqui de Santa Maria da Vitória e chegou lá, teve o mesmo tratamento? E a gente precisa continuar falando isso, porque o preconceito que a gente vive, sobretudo no sul e no sudeste desse país, é um preconceito de cor, é um preconceito porque a maioria da população retinta desse país está no Nordeste e está na Bahia. A Bahia hoje é o país fora da África, é o estado fora da África, mas que tem mais pessoas de pele retinta, de pele preta. Então eu agradeço a oportunidade de poder falar desses dois temas aqui hoje. Parabéns, Washington, pelo seu trabalho. Parabéns por ser defensor da obra de Osório. Parabéns por levar para os seus estudantes para a escola, para Santa Maria, para São Félix e para o território essa literatura tão forte, tão potente.
Agradeço aqui todas as personalidades que estão aqui hoje, políticas, tem muitas representações políticas, mas agradeço imensamente os fazedores de arte, de cultura e os artistas que estão aqui. Vida longa à obra de Osório de Castro. Chegamos ao final desta noite tão significativa em que a palavra, a música e a poesia se encontraram para celebrar a força da cultura e da memória. O lançamento da segunda edição de Baiano Tietê, de Osório Alves de Castro, é mais que um momento editorial. É um gesto de reconhecimento da potência da literatura que nasce do território, da experiência do povo e das histórias que atravessam gerações. Uma obra que nos convida a olhar para a nossa história com profundidade, sensibilidade e consciência. Que as reflexões que ecoaram nesta noite, nas falas, nas intervenções poéticas e nas canções, possam seguir reverberando em nossos caminhos, em nossas lutas cotidianas e em nossas resistências e na construção de um mundo mais justo, mais sensível, mais humano e com menos feminicídio. A literatura tem essa força. Ela não termina quando fechamos o livro. Ela continua vivendo em nossas conversas, em nossos pensamentos e nas escolhas que fazemos diante da vida. Convidamos a todos e a todas a aproximarem para adquirir seus exemplares, que é uma obra fundamental para compreender a riqueza cultural, histórica e humana que marca a nossa trajetória. Também teremos, a partir de agora, um momento especial para que a gente possa ter um lanche, se confraternizar, pois esta noite é uma noite que guardará memória de um grande encontro entre pessoas com a literatura. Agradecemos profundamente a presença de cada um e cada uma que esteve aqui, aos artistas, às artistas, aos convidados e convidados, aos organizadores e organizadoras que tornaram possível este momento. Que a palavra de Osório Alves de Castro continue caminhando conosco, como um rio que segue seu curso, alimentando a memória, a cultura e a esperança. Muito obrigado e uma excelente noite a todos e a todas.